Hoje eu vou mostrar para vocês a quantidade de softwares e sites que eu utilizo para trabalhar com audiovisual e fotografia. Dando uns barulhos esquisitos aqui. Eu tenho aqui tapando a luz. Eu tenho aqui uma lista meio grande, eu diria, de aplicativos e softwares que eu utilizo para trabalhar com audiovisual e fotografia. Cada ano que passa, eu tento aperfeiçoar um pouco a forma de gestão que eu aplico na minha empresa e vamos dizer assim que eu tento colocar tudo no mesmo lugar, digamos assim, no mesmo site, no mesmo software. Eu tento deixar o mais objetivo possível, mas mesmo assim não tem como fazer tudo em uma plataforma só, minimizando custos e tentando minimizando custos. Então hoje eu separei alguns softwares que eu utilizo e alguns sites também que me ajudam muito em todos os processos que eu faço, desde a edição até a gestão em si. E na postagem desse vídeo eu posso até estar usando um outro que eu não mencionei aqui. Então se tu não é inscrito aqui no canal, é a primeira vez que tu veio aqui, eu me chamo Clayton e aqui a gente fala de fotografia, vídeo e edição. Considere se inscrever no canal porque tem 300 e poucos, estamos quase com 400 inscritos aqui. Eu não sei porque eu tô fazendo assim com a mão, mania de falar com as mãos, não sei porquê. Então considere se inscrever para ajudar o canal a crescer ou compartilha com algum amigo que seja fotógrafo ou filmmaker e que eu acho que isso aqui vai dar um norte para ele do que ele pode usar ou de opções. Deixando bem claro que tu não precisa usar as mesmas ferramentas que eu uso aqui. Cada um faz o que quer da sua vida. Tu é livre para usar a ferramenta que tu quiser. Eu vou dar um norte do que eu uso e por que eu uso. Vou tentar ser o mais objetivo possível com elas. Eu não vou entrar fundo nos detalhes de como usar cada plataforma ou cada site ou cada software. É isso, vamos lá. E também só para deixar claro, eles não estão numa ordem de importância, não estão numa ordem específica. Eu fui listando conforme ia vindo na minha cabeça, então não tem uma ordem específica, até porque se eu fosse ficar colocando uma ordem ia explodir a cabeça, então não tem uma ordem. Beleza, o primeiro da lista é o nosso queridíssimo Excel, né? Que eu acho que todo mundo em qualquer profissão deveria usar. Eu usei no início muito o Excel, parei de usar porque no início eu queria uma ferramenta que me proporcionasse a visualização rápida de todas as informações que eu precisasse ter rapidamente, né? Então, quanto entra no mês, quanto sai no mês, quais as próximas contas que vão vencer, quais as próximas aquisições que devem ser feitas e qual a estratégia que eu iria aplicar para conseguir esses equipamentos e tal. Eu queria ter uma plataforma que me proporcionasse isso, mas é claro que não tem exatamente do jeito que eu queria e também que eu pudesse ter ali uma visualização dos meus clientes, do funil de vendas dos clientes e coisas assim, mas eu não consegui uma plataforma que atendesse todas as minhas necessidades e também não estava tão flexível assim para me adaptar nessas plataformas, nas plataformas que eu vi. Então por isso eu uso Excel para me facilitar na questão de gestão, de visualização e personalização, colocar ali as fórmulas, os gráficos, tudo da forma como eu quero. Então eu consigo ter uma personalização bacana lá no Excel. Segundo da lista aqui é o Google. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando pro celular, tá? Segundo da lista aqui é o Google Agenda. Faz alguns meses que eu já venho usando ele de uma forma muito legal, que para mim funciona muito bem. Antes eu colocava algumas coisas apenas na agenda, não tinha um método, agora eu já tenho um método próprio, uma forma que para mim funciona. Basicamente eu separo cores para trabalhos com os clientes, para o meu conteúdo de todas as plataformas, para questões pessoais, para questões fora disso tudo que não se enquadrem nisso. Então eu coloco tudo na agenda, então chega domingo de noite eu fecho a agenda para semana e encaixo essa agenda conforme as coisas que já estão marcadas de algum trabalho que eu tenho que fazer. Então se eu tenho trabalhos daqui 2 semanas eu já marco lá, entrou outro trabalho para daqui 2 semanas eu marco lá também. Quando chegar no domingo que se inicia aquela semana, aí eu coloco tudo enquadrando com esses compromissos que eu já tenho. Então vale muito a pena usar, mas eu não sei se funciona tu usar o mesmo método que eu. Tenta entender como tu usa, coloca tudo lá, vai te ajudar bastante. Eu acho que quando eu comecei a colocar tudo no Google Agenda, as coisas começaram a andar e também deixa ela aberta, né? No computador, se tá no computador, trabalha com aquilo aberto que funciona. O Google Keep é simples, é um bloco de notas onde tu coloca ideias, coisas e anota tudo ali. Simples assim, se tu não baixou, baixa que é bom. O Trello eu utilizo bastante, assim como o Google Agenda, eu deixo sempre o Trello aberto. Também tem um método que eu criei
criei para mim ali para me organizar nas minhas tarefas. Então tem clientes, trabalhos que estão em aberto para entregar e meu conteúdo é estranho dizer meu conteúdo, sei lá por quê. Então tem tudo separadinho ali de uma forma que para mim atende muito bem. Então eu já crio os modelos ali dos cartões e já coloco tudo para ali. Também tem alguns power-ups que eu uso no Trello que me ajuda a enxergar qual que é a data, quantos dias que eu tenho para entregar determinada tarefa, e isso ajuda um horror. O Scenarist eu não uso tanto, é mais em trabalhos específicos. Basicamente ele serve para tu escrever os teus roteiros de um determinado filme ali. Então é para escrever roteiro. O Lightroom e o Photoshop, eu preciso dizer para que serve, é para edição de fotos, edição de imagens e edição de fotos, fotografia, edição de foto, imagem, foto. Logicamente, trabalhando com isso tudo, eu utilizo muito o Premiere. Eu acho que uma das ferramentas que eu mais utilizo é o Premiere. Eu uso todo dia, durante muitas horas no dia, às vezes 20 horas, para de arrumar essas confusões. O After Effects eu tenho usado muito também, agora com essa de tentar aprender o 3D e também tentar melhorar os efeitos. Eu tô aprendendo bastante do After Effects. Eu tô usando muito o site Sketchfab, que me ajuda a baixar os objetos em 3D para colocar nas cenas, e também o Polyhaven, que eu acho que é Polyhaven que fala. Ali tu consegue baixar objetos 3D e as texturas para esses objetos também. Então eu estou usando bastante esses sites, que tem muito conteúdo gratuito. Para edição de áudio eu utilizo o Levelator, que basicamente o que ele faz? Muitas vezes o teu vídeo ele não tem um áudio linear, assim, linear que eu digo, uma hora tu fala muito baixinho, outra hora tu fala mais alto, e daí vai dando esses picos assim. E o Levelator ele equilibra tudo isso de uma forma, eu diria que bem natural. Em parceria com ele eu utilizo o Audacity, ou alguns plugins do Premiere ali, alguns efeitos do Premiere mesmo, mas eu geralmente edito áudio no Audacity e depois eu passo pro Premiere. Então são dois softwares gratuitos, não tem que pagar para ter eles, né? Então pode usar tranquilamente. E basicamente dos que eu falei até agora, só o que tem que pagar é o pacote da Adobe mesmo, por enquanto, até o momento, e alguns plugins do After Effects também, que, enfim. Um site que eu utilizo muito é o Cellpix. Toda vez que eu tenho que enviar fotos para o cliente escolher, eu utilizo o Cellpix, porque ele não me obriga a ter um vínculo mensal com ele, eu não tenho que pagar uma mensalidade para ele. Eu compro os meus créditos ali e coloco a quantidade de fotos equivalente a esses créditos, ele vai consumindo aqueles créditos, mando para o cliente escolher. O cliente tem um acesso fácil, recebe um login lá, a gente mesmo cria um login para o cliente, ele acessa pelo celular ou pelo computador, então ele consegue ver as fotos dele ali, selecionar, e depois que ele seleciona, tu recebe já os códigos do Lightroom para fechar uma coleção ali diretamente com ele. Então facilita muito a tua vida na questão de escolha das fotos. Eu tô botando a mão aqui, tô fazendo sombra na minha cara. Dois sites que eu utilizo também, mas aí é mais pra questão de quando tu fecha um orçamento, quando tu consegue, tu vai fazer uma reunião com o teu cliente, é o Discord ou o Google Meet, que eles servem para fazer as teleconferências com os clientes. Então, basicamente por isso que eles servem, não tem muito o que explicar. Ferramenta também importantíssima é o Google Drive ou qualquer outra plataforma que tu tenha para colocar os arquivos, para subir os arquivos para os teus clientes. O Google Drive eu utilizo porque eu pago uma assinatura mensal e também porque facilita. Para mim, eu acho que é o mais fácil, o que a maioria das pessoas usam também. Eu acho, não sei. Tem uma ferramentinha que eu utilizo que é um gerador de LUTs, que eu não lembro o nome, mas eu coloquei aqui na lista também porque, na verdade, não coloquei na lista, mas lembrei agora. É um gerador de LUTs que eu utilizo bastante quando eu quero fazer algum LUT para os vídeos. O LUT é a corzinha dos vídeos, então eu uso bastante ele também. Tem o Handbrake também, que é um conversor de arquivos. Quando tem algum arquivo de vídeo que eu quero converter, essa é a minha primeira opção para conversão, eu boto tudo lá e ele faz uma conversão bem rápida de todos os arquivos para o formato de vídeo que eu preciso. A ferramenta de captura de tela que eu uso é o OBS. O OBS serve para fazer essas capturas que provavelmente até esse momento eu já coloquei algumas aqui. A melhor ferramenta para capturar a tela, eu acho que é o OBS. Lógico que tem outras aí, mas o OBS eu não tive que pagar nada por ele, então é uma ferramenta muito boa de se utilizar e facilita para quando tem que gravar a tua tela ou fazer alguma live. Eu utilizava também muito o Artlist. Eu parei de utilizar por um tempo, mas pretendo voltar, porque a assinatura dele é bem, eu diria que é bem cara no sentido de que ela vem em uma tacada no teu cartão, então tava dependendo acho que a última vez que eu calculei tava na faixa dos R$1.000 ali por ano, mas esses R$1.000 vão na tua
tua conta no mês seguinte, então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu não tô usando agora, eu tava usando muitas músicas sem direitos autorais do YouTube ou então usando outras plataformas ali para conseguir as músicas, e como grande parte dos vídeos que eu faço acabam que a origem é o YouTube, então o próprio YouTube coloca ali a identificação dos direitos autorais. Eu já procuro ver se vai dar algum problema com isso. Não é o jeito certo, mas o ideal é ter uma plataforma que não te dê problemas. Eu pretendo voltar a utilizar o Artlist porque ele me tira muita dor de cabeça. Aí com ele eu não preciso ficar cuidando tanta coisa assim no quesito da música. E o Shazam também, que a utilidade dele, eu acho que todo mundo que já ouviu deve saber, que tu deixa ele escutar a música, ele reconhece ele escutar, né? Tu deixa a música rodar enquanto o aplicativo tá rodando, e com isso ele vai te dar o nome daquela música. Então tem muitas músicas que eu quero saber o nome, que eu deixo rodar com esse aplicativo, principalmente para fazer vídeos pro TikTok e pro Reels, né? Tem um que é o Wondershare Recovery Los Angeles, que é uma coisa que tu não precisou provavelmente, mas vai chegar um momento em que tu vai precisar. E daí no momento que tu precisar, tu vai me agradecer por ter mencionado ele aqui. Ele basicamente faz a recuperação dos arquivos de um determinado dispositivo. Então, se vamos dizer assim, o teu cartão corrompeu ali, tu tirou o cartão da câmera e os arquivos corromperam ali, tu não conseguiu abrir no teu computador, aí tu pode rodar o Recovery e os arquivos vão ser recuperados. Um detalhe importante é que se tu perceber que o teu dispositivo, seja o cartão de memória ou o HD ali, se tu perceber que deu problema nele, corrompeu alguma coisa, não tenta excluir, não tenta colocar nada, não tenta colocar arquivo nenhum. Simplesmente liga ali e tenta usar o Recovery It. Ele tem, se eu não me engano, eu acho que é R$180 por ano, mas assim, espera tu precisar, quando tu precisar vai lá e compra, porque assim, vale, te tira uma dor de cabeça. Eu tive que usar uma vez ele, mas valeu, é muito melhor tu usar ele do que tu ter problemas depois com o teu cliente. Então, às vezes pode acontecer, já fica a dica. Bom, tem um dos sites que eu uso bastante, é o Mixkit. Ele serve para baixar elementos para o Premiere e para o After, elementos de texto prontos. Eu já até fiz um vídeo falando sobre o Mixkit, se eu não me engano, uma coisa na minha cabeça, mas eu uso para baixar elementos pro Premiere e pro After Effects. Sound Effects também a gente consegue baixar por lá. Então é tudo gratuito. Tem, eu acho que algum outro que é pago, mas a maioria é gratuito, então vai lá que consegue uns efeitinhos legais lá. Tem um site que eu utilizo quando eu quero meio que juntar uma música com a outra. Eu quero calcular a quantidade de BPM dele, então eu uso Beats per Minute, se eu não me engano, é esse o nome do site. É que tá salvo nos favoritos, aí a gente acaba não lembrando, mas eu acho que é Beats per Minute, que ali tu consegue acompanhar o ritmo da música e ver quantos BPMs que ela tem. E com BPM daí tu consegue fazer uma edição mais que encaixe uma música com a outra, assim, vamos dizer. Então facilita bastante para esse tipo de processo. O site FilmGrab eu uso para pegar referências, então lá tem referências de cenas de filme, de planos para usar, então recomendo dar uma olhada lá. E temos também o Moisés. E temos o Moisés, que é o Moisés, porque o cara lá que abriu, basicamente ele separa o som da tua música, então ele separa o áudio da voz, da música e dos instrumentos. Então, quando eu quero, ou também, no meu caso, eu uso bastante isso quando eu vejo uma frase legal e eu quero usar essa frase em algum vídeo, quando eu vejo como narração, digamos assim. Então, eu separo todo o áudio desse vídeo, pego aquela frase que foi falada e que daí vai ter a voz isolada e coloco no meu vídeo, e assim eu posso depois colocar uma outra música e ressignificar daí a ideia ali do vídeo. Cara, eu acho que já foi tudo os sites. Tô vendo se tem mais um. Só que eu falei a maioria, eu acho que todos. Acho que é isso. Bom, como eu disse no início do vídeo, é provável que eu tenha esquecido de algum deles. E algo me disse que eu esqueci, mas esse eu me lembro facilmente porque eu uso com uma certa frequência. Então, se eu uso com... Esses são os principais que eu utilizo, uns mais do que outros, mas se eu lembrei, talvez eles possam te ajudar para alguma coisa. E se tu trabalha com fotografia audiovisual e utiliza outras ferramentas, deixa aí nos comentários quais ferramentas que tu utiliza, porque se alguém estiver assistindo esse vídeo e der uma olhada nos comentários, vai ter uma informação extra e assim a gente vai ajudando um ao outro e sabe como é que é, né? Então, eu não lembro o que eu ia dizer, mas eu acho que é isso. Acho que eu me ponto. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.